Graças ao Pai, estamos reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Nós somos o povo da fé, somos aqueles que o Espírito Santo derramou fé no nosso coração. Hoje, muitos países estão celebrando o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição do Senhor Jesus. E a gente deseja aqui, e quero convidá-los, passaríamos horas, passaríamos dias conversando sobre esse tema que deveria ser o tema melhor compreendido por nós, povo de Deus. Por que nós deveríamos compreender muito sobre morte e ressurreição, sobre Páscoa, cuja palavra quer dizer passar por cima. Páscoa é passar por cima. A Páscoa, que fala de passar por cima da morte, vencer a morte e trazer a vida. A Páscoa, que como Moisés orientou o povo para a celebração da Páscoa, na ordem da vida dos judeus, conhecer a realidade espiritual da Páscoa, não simplesmente com a nossa mente, mas conhecer com o nosso espírito, porque as coisas de Deus precisam ser reveladas ao nosso espírito, não simplesmente com o entendimento humano, mas conhecer essa verdade faz toda a diferença. Por exemplo, a vida cristã, aquele que nasce de novo, e de acordo com João capítulo 3, sem novo nascimento, é impossível ver o reino de Deus, é impossível entrar no reino, é impossível ter uma experiência com Deus. Por isso que João 3 diz que para nascer de novo é necessário essa experiência de uma nova natureza. De uma nova natureza. Não é uma mudança de um lugar, não é mudança de religião, mas é mudança de natureza. E é disso que fala a Páscoa. A Páscoa fala de Jesus, que Jesus se torna o nosso Cordeiro Pascal, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 5, mas como está escrito em João capítulo 1, no Evangelho de João, no versículo 29, João estava batizando e ele vê um homem. Que homem? O homem Deus. Aquele homem que Lucas disse em Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A Páscoa fala do estado de amor do Pai pela humanidade, e Deus se envolvendo com essa humanidade que caiu, em Gênesis capítulo 3, como nós vimos a semana passada, e logo que a humanidade caiu, através do primeiro casal, e todos os homens morreram espiritualmente, de acordo com Romanos 5,12, separados de Deus, de acordo com Romanos 3,23, quando Deus comparece àquele casal, que enganados que foram por Satanás, o destruidor, o enganador, o chamado pai da mentira, o Senhor olha para Eva e disse que nasceria de Eva. O pai disse: vai nascer de você, mulher. Assim, porque o pecado entrou por meio de você, humanidade, vai nascer um descendente de você. Haverá uma semente
que nascerá de você. Isso é o empoderamento da mulher. O povo está falando de empoderamento da mulher. O empoderamento da mulher já aconteceu lá atrás, quando Jesus disse que resolveria por onde o pecado entrou no mundo, e a morte seria o mesmo lugar que seria resolvido. Essa mulher iria engravidar, e ela foi engravidada do Espírito Santo, e iria nascer dessa mulher um descendente que ia pisar toda aquela descendência de pecado. Semana passada nós vimos aqui que do primeiro homem Adão até o último homem Jesus, de acordo com Coríntios capítulo 15, Deus viu ali uma geração de pessoas mortas espiritualmente. E foi nesse contexto que João Batista, batizando, olha o homem e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Deus que se faz um homem, que agora vai se fazer um cordeiro, uma oferta, de acordo com o cerimonial da Páscoa. É interessante que quando a gente vem aqui em Êxodo 12, se você olhar na tua Bíblia, está escrito assim: a instituição da primeira Páscoa, da primeira passagem. Mas na verdade, a primeira Páscoa aconteceu lá em Gênesis capítulo 3. Foi lá em Gênesis 3 que aconteceu. Porque quando Adão e Eva caíram, mortos espiritualmente, Deus apareceu para eles e perguntou: onde vocês estão? Eles ficaram com medo do Senhor. No versículo 7, eles disseram: porque os olhos do pecado foram abertos, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreram espiritualmente, e isso é a morte espiritual. Eles reconheceram que estavam nus e cozeram para eles folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então logo que o homem pecou, logo que o homem caiu em pecado, ele se tornou o centro de sua própria vida. Esse homem que era mantido por Deus, esse homem que era cuidado pelo Pai, preservado pelo Pai, logo que Satanás o engana, ele caído no pecado, ele ouve a voz de Deus, ele teve medo do seu Pai de amor, por causa de uma semente maligna que foi plantada no coração desse homem, e ele vai lá e veste-se de uma roupa. Ele tem uma ideia, de acordo com o versículo 7 de Gênesis 3, de produzir uma vestimenta. A primeira vestimenta, folhas de figueira, fizeram para si aventais, representando então que esse homem morto espiritualmente, agora ele tenta se apresentar diante de Deus por suas próprias forças, por aquilo que faz, esse homem condenado espiritualmente. E Deus chega diante de todo aquele contexto, no versículo 21 do capítulo 3, olhando toda aquela desgraça, o Senhor Deus fez a Adão e a sua mulher túnicas de peles e o vestiu. Aqui é a primeira menção da morte de um inocente em favor de um culpado. Preste atenção nisso, porque a base da nossa fé tem que ser sabermos por que Cristo morreu e sabermos por que Cristo ressuscitou. Isso é muito sério. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Infelizmente nós vemos uma declaração de fé tão estranha. Nós vemos, por exemplo, um barateamento tão grande, não a respeito da data, mas muito mais do que a data, porque nós na verdade nem sabemos a data corretamente, mas muito mais do que a data, o significado da Páscoa. Porque em Romanos capítulo 10, diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Isso é uma coisa grande. A questão de resolver a nossa vida eterna, a graça de Deus, está relacionada ao fato de nós sabermos o que é Páscoa. Certamente, não é? Páscoa não é um final de semana onde a gente escolhe ir para a praia. Alguns
por terem comércio, vendem mais. Gente, é uma loucura. Tem percebido como o príncipe deste mundo, com as suas mentiras, tem estabelecido uma cultura do inferno na terra, na vida dos homens? Como é que a gente vai fazer para tirar da cabeça das crianças que Páscoa não é coelhinho? Como é que a gente vai fazer para tirar da cabeça das crianças que Páscoa não é chocolate? Você tem problema com ovo de Páscoa e com chocolate? Não. Eu tenho problema com o ensinamento. Eu tenho problema com o que isso gera no coração da gente. Porque a gente diz assim, Páscoa não é coelho, que de acordo com Levítico era um animal imundo. Não é ovo, porque de acordo também com Êxodo, o ovo era idolatrado no Egito. E não é chocolate. Então é como se a gente dissesse assim, agora não posso. Tá bom. Olha, eu quero uma caixa de bombom. Percebe? Ele quer uma caixa de bombom. Então, eu fico pensando, é mais ou menos assim, eu não estou invocado com ovo de Páscoa, tá bom? Se você quiser me dar um ovo de Páscoa, tudo bem, eu oro como ele, numa boa. Eu estou preocupado com o que Satanás, ao longo da história, gerou no coração das pessoas de mentira. É só isso. Porque Páscoa tem a ver, não com um coelho, mas com um cordeiro. Não com um chocolate, mas com um sangue que foi derramado. E tudo isso gira em torno do sistema de Mamon. A Páscoa que é celebrada, é uma Páscoa celebrada debaixo do espírito de Mamon, que é o espírito que nós colocamos sobre as riquezas. Se não, veja você, no Evangelho de Mateus, Mateus destaca e ele fala sobre a ressurreição, que os guardas chegaram para as autoridades que julgaram e crucificaram Jesus, falaram assim para os guardas, olha, esse malfeitor e esse mentiroso, Jesus, enquanto morto, entre aspas, disse que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Então as autoridades falaram, então faz o seguinte, para os discípulos não roubarem o corpo dele e falarem que ele ressuscitou, montem guarda lá. Os caras foram montar guarda lá no sepulcro. Mas diz a palavra de Deus, tanto em Lucas como em Mateus, que 2 anjos compareceram naquele lugar. A pedra foi removida e Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, eles ficaram com medo e perna para quem te quer. Se mandaram, pularam fora de medo. E o que aconteceu? Quando eles chegaram para as autoridades, eles contaram o que havia acontecido. Olha, tinha 2 anjos lá. A pedra foi removida e Jesus não está lá. O túmulo está vazio. Oh, aleluia. E sabe o que as autoridades fizeram com aqueles soldados? Deram muito dinheiro para eles se calarem, compraram aqueles soldados e falaram para eles assim, diga que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Ou seja, há um sistema do diabo que investe altamente. Jesus nem tinha, ele tinha ressuscitado, a coisa não tinha nem se espalhado, e Satanás, através das autoridades presente ali, o inimigo das nossas almas, levantou aqueles homens e investiu alto contra o real significado da Páscoa, que é passar da morte para a vida. Você pode dizer, Páscoa significa passar da morte para a vida. Esta é a base da nossa fé. Um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Romanos capítulo 6 diz, se nós fomos sepultados juntamente com ele pelo batismo, nós seremos também ressuscitados juntamente com ele para uma nova vida, ressurreição. Páscoa é nova vida, Páscoa é ter um coração novo, um espírito novo, Páscoa é ter sido arrancado
colocado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Páscoa é vida eterna. Examinai as Escrituras, pois julgais ter nela vida eterna, e são elas que testificam de mim. Disse Jesus: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Páscoa. Isso é Páscoa. Ei, meu Pai. Gente, Páscoa é tão importante que lá em Êxodo 12, em figura, Deus faz uma Páscoa com Adão e Eva. Ele começa a fazer uma Páscoa com Noé, a partir de Gênesis 6. Toda a humanidade estava corrompida. Ele mandou Noé fazer um barco de madeira e ele betumou. O betume representava o sangue de Jesus por fora e por dentro daquela arca, e Noé saiu em ressurreição, porque Páscoa é ressurreição, e Noé saiu em ressurreição. Aquilo ali também foi um tipo de Páscoa, um antítipo do tipo que viria, que era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu queria te falar aqui do absurdo da Páscoa, da graça de Deus, quebrando todos os padrões humanos para nos mostrar o que é Páscoa. Mas antes disso, anote algo para você. Tem uma riqueza muito grande, um detalhe sobre Páscoa, em Êxodo capítulo 12, o versículo 1 e 2, diz assim: falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês, olha só, estava falando para quem? Para os hebreus, esse Israel lá, que está lá em Jerusalém hoje. Este mês vos será o princípio dos meses. Olha o que Deus estabelece, que aquele povo, eles estavam escravizados no Egito. É uma figura. O Egito é uma figura de todo aquele que está morto espiritualmente. Eles estavam debaixo do tacão de Faraó, que representa o diabo. Deus levanta um homem chamado Moisés, que traz nele também a figura de Cristo, e manda aquele povo fazer o cerimonial da Páscoa. E ele começa dizendo que a partir daquele momento, daquele livramento, que eles sairiam do Egito, seria uma nova vida. Seria o quê? Vos será o primeiro dos meses. Esses vos será o primeiro dos meses do ano. Isso é tão grande, gente. Nós estamos falando aqui de Êxodo 12, aproximadamente 1462 anos antes de Cristo. Eu não tenho muita certeza dessa data que eu vou te falar, mas alguns falam que de Adão até a celebração da Páscoa, e você não precisa ficar procurando na internet aqui não, ouve a palavra de Deus, não se preocupe se não tiver certo, depois a gente vê. Eu já estou falando que não tenho certeza, mas alguns afirmam que em torno do ano 601 de Adão até aquele momento da celebração da Páscoa. Alguns comentam, não tenho certeza disso, enfim, até acho que não, mas 1462, mais ou menos antes de Cristo, Deus estabelece esse cerimonial e diz assim: Israel, agora vocês vão começar um novo tempo. E até hoje aquele povo, os judeus, eles têm um calendário civil e um calendário religioso, representando o quê? A nova vida. Você já tem um calendário civil? Você lembra quando você nasceu? Eu nasci 2/12/1963. Quando eu nasci, aqui eu vim a esse mundo, o primeiro dia meu, eu já tinha 9 meses de idade. Eu não nasci prematuro. Esse é o nosso calendário civil. E agora, qual que é o teu calendário religioso? Você lembra quando você saiu do Egito? Você lembra quando o Espírito Santo fez você crer que Cristo morreu pelos teus pecados e ressuscitou para a tua justificação, para te dar uma vida nova? Você lembra no dia que você nasceu de novo? Porque esse dia que você nasceu de novo foi Páscoa na tua vida. Nesse dia, você saiu com mão forte. Quantos aqui lembram o dia que nasceu de novo?
Porque quem não nascer de novo, não pode entrar, nem sequer ver o reino de Deus. Eu nasci de novo. Você nasceu de novo como eu, por causa de graça, amor, bondade e misericórdia. Amém, queridos? Quero chamar a atenção de vocês para um versículo. Versículo 27 do capítulo 12. Anote para depois você estudar. Esse texto é muito importante sobre o que seja Páscoa. Páscoa é a reação de Deus. Páscoa é Deus se movendo em amor em favor da humanidade que caiu, que pecou. Páscoa é Deus interferindo na história dos condenados. Páscoa é Deus vindo buscar e salvar o que se havia perdido. E como Ele faz isto? Versículo 27 do capítulo 12. Quando os vossos filhos perguntarem, esse é o contexto, Moisés está ensinando o povo que seria uma celebração perpétua. Por quê? Porque nós vamos viver eternamente. E nós ressuscitamos em Cristo. E ressuscitamos para nunca mais morrer. E nós vamos celebrar a nossa vida em Cristo eternamente. Eu creio que isso será a nossa eternidade. Nós vamos olhar para o Senhor, vamos reconhecer o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, que Ele nos justificou-nos de todos os nossos pecados, que Ele pagou o preço pelo nosso pecado, que Ele foi enfermado pelos nossos pecados, Ele foi contado entre os pecadores, deu-nos a sua vida por sua graça, amor, bondade e misericórdia. Eu creio que Páscoa é um estatuto perpétuo por conta disso. Mas aqui diz assim, Páscoa. O que é a Páscoa? É o sacrifício. Esse é o sacrifício da Páscoa do Senhor. 3 verbos. A Páscoa é Deus passando, é Deus ferindo e Deus livrando. Você pode dizer, Páscoa é Deus passando, ferindo e livrando. E consequência de tudo isso, o povo se inclinando e adorando. Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel. Lá no Velho Testamento foi só nas casas. Mas agora a Páscoa do Cordeiro de Deus, Jesus, se estendeu a toda a humanidade. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Os judeus não receberam, porque era o plano do Pai. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Sabe o que é Páscoa? Páscoa é passagem. Você passando da morte para a vida. Páscoa é eu e você passando de filhos do diabo, morrendo para o nosso pai, o diabo, sendo sepultado e ressuscitando o Filho de Deus. Isso é a Páscoa. Tem nada a ver com essas coisas que a gente ouve por aí, não é? Esse é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas, aleluia, nossas casas no sentido não de físico, mas nós somos as casas. Deus nos livrou das mãos do diabo quando julgou seu filho e fez dele o cordeiro pascual que tira o pecado do mundo. Amém? Diga amém. Eu quero chamar a atenção para vocês, chamar a atenção de cada um de nós, porque no julgamento de Jesus, nós aprendemos o real sentido da Páscoa. A Páscoa é a celebração da bondade. A Páscoa é a celebração da misericórdia. A Páscoa é a celebração do favor de Deus. No capítulo 23 de Lucas, como meu irmãozinho estava me lembrando hoje de manhã, imagina vocês um grego que se tornou discípulo de Jesus, era um médico. O cara era um médico. Foi ele que mais falou da ressurreição. No livro de Atos ele falou muito de ressurreição. Imagina o que aconteceu com esse médico ao ver Deus rompendo com a lei da morte. Como que Deus rompeu com a lei da morte? A morte veio pelo pecado, não veio? Mas como Jesus nunca pecou, Ele estabeleceu uma lei maior
do que a lei do pecado, a lei do Espírito da vida. E é nessa lei que eu e você estamos. Nós não estamos mais debaixo da lei do pecado e da morte. Nós estamos debaixo da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Não há condenação mais para nós. Estamos em Cristo Jesus. Algo muito estranho aconteceu no julgamento de Jesus. Capítulo 23, Jesus é levado diante de Pilatos, que julgava as questões civis, fica sabendo de onde Jesus é, manda para Herodes, que era um líder que julgava as questões religiosas judaicas, as questões entre religião, manda de volta e Jesus está sendo julgado pelos homens. Mateus fala sobre tribunal. Eu queria pedir para você, por favor, em nome de Jesus, tente pensar nisso, um tribunal, os homens. Quais homens? Os homens que foram criados à imagem e semelhança de Deus, que em Adão morreram espiritualmente, homens que, de acordo com a palavra, em Romanos 3, não há um justo sequer, estão lá no tribunal, para julgar quem? Jesus. Aquele que deu a vida. Aquele que é o haja luz e houve luz. Aquele que é o sopro do Pai para a vida, está diante dos homens para ser julgado. Imagina uma coisa dessa, gente. A que ponto Deus chegou por amor de mim, por amor de você. Paulo fala sobre isso em Filipenses capítulo 2, falando, ponto de humilhar-se. Humilhar-se. Esvaziar-se de deidade e assumir forma de homem. Isaías 53 fala assim, assume forma de homens por causa do pecado da humanidade, fica tão feio, desfigurado, que ninguém tem prazer nele, é homem de dores, rejeitado. Está diante dos homens. Ele que é a vida dos homens, ele que é o justo Deus, está diante dos homens para ser julgado por eles. Num tribunal dos homens. Não abriu a sua boca. Tu és o rei. Mas eu quero chamar a tua atenção para um acontecimento. Diante daquela questão, condena ou não condena? No capítulo 23, no versículo 15, ou melhor, no capítulo 4, versículo 14, haveis-me apresentado este homem como pervertor do povo. Olha como o Filho de Deus foi apresentado, pervertor do povo. E eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa. Os homens olharam para Jesus, examinaram Jesus, julgaram Jesus e falaram, a gente não vê nenhuma culpa nele. Por quê? Porque segundo Deus tinha estabelecido em Êxodo 12, o cordeiro tinha que ser imaculado, sem culpa. Jesus não tinha pecado nenhum. Ele entrou em Jerusalém e foi examinado. Lá na Páscoa do Velho Testamento de Êxodo 12, era no 14º dia que o cordeiro devia ser imolado. Jesus entrou em Jerusalém e ficou lá sendo testado todos esses dias pelas autoridades religiosas, civis, por todo tipo, e a conclusão é, nenhuma culpa das que os acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, diz Pilatos, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. É o relato de Lucas. O relato de Mateus, em Mateus 27, 19, traz algo interessante. Quando Pilatos estava conversando e julgando Jesus, a mulher dele, eu mencionei hoje aqui de manhã, a mulher de Pilatos disse assim, ó, não mexa com esse homem. Não mexa com esse homem, que eu tive um sonho, não mexa com esse justo, porque eu tive um sonho e a coisa pegou para o meu lado. Tanto é que ele tentou se safar por conta do medo
e se omitiu, não se posicionou, né? Mas não foi Pilatos, foi o próprio Deus. Aí no versículo 23, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Versículo 16, olha o tribunal daqueles dias, parece que não mudou muito, né? Não é culpado, não é digno de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era ali necessário soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Preste atenção. Se tornou uma tradição, no dia da Páscoa, dia 14 do mês de Abibe, que era um cordeiro imolado, que eles soltassem um culpado. Que eles soltassem alguém que tinha culpa, um criminoso. E sobre essa esfera da Páscoa, Jesus está sendo julgado, e surge a conversa lá. Faz o seguinte, vamos pegar um detento, de acordo com o versículo 17, e vamos soltá-lo. Versículo 18, toda a multidão clamou a uma dizendo, fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Para pensar nisso, Márcio. Fora daqui com esse quem? Que curou os enfermos, que deu pão aos famintos, que deu vista aos cegos, que ressuscitou Lázaro, que perdoou a mulher adúltera, que curou a mulher do fluxo de sangue, que andou por sobre as águas, que convidou Pedro a andar com ele. Ele. Fora daqui. Solta-nos Barrabás. Versículo 19, Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Preste atenção nisso. A sociedade daqueles dias, talvez muitos daqueles que comeram do pão e do peixe, estavam ali agora dizendo assim, solta esse homicida, ou seja, esse assassino. Homicídio, a palavra homicídio, de homem, sídio, que tirou a vida de alguém. Solta esse homicida e coloca Jesus no lugar dele. É impressionante dizer para vocês, gente, que isso aqui é Páscoa. Isso aqui é Páscoa. E foi isso que aconteceu. Versículo 20, falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo, crucifica-o, crucifica. Então, ele, pela terceira vez, lhes disse, mas que mal fez este? Não acho nele culpa de morte. De acordo com Isaías 53, 9. Não tem culpa. Vamos castigá-lo e soltá-lo. Mas eles instavam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que deviam fazer o que eles pediam. O que é que eles fizeram? Levaram Jesus para a morte e soltaram quem? Barrabás. Quem era Barrabás? Um assassino. Quantos aqui assistiram a Paixão de Cristo? Os meus contemporâneos iam lá no La Pena. A gente via as pessoas chorando. Eu me lembro como se fosse hoje, numa das sextas-feiras. Eu estava assistindo a Paixão de Cristo lá no La Pena. Tinha uma mulher atrás de mim, meus irmãos, com um véu. Ela tinha um negócio na mão que ela usava para fazer as orações dela. Mas como ela amaldiçoava Judas. E a hora que chegou no julgamento, que ela viu Barrabás sendo solto, ela gritava dentro do cinema, malditos, malditos, prendam Barrabás e soltem Jesus. Soltem Jesus, como se o filme fosse mudar. Como se a história poderia ser mudada. Estava ali como uma torcedora, sabe? Irmãos, não foi o governo romano, não foram os principais dos sacerdotes. Sabe por que Barrabás tinha que ser solto? Porque isso é a Páscoa. Isso é a Páscoa.
É o inocente tomando o lugar do culpado. É o inocente se tornando pecado por nós. Cristo se fez pecado por nós, para que nele fosse cumprida a justiça de Deus. Oh, mas assassino, meu cara era assassino. É verdade, ele era um assassino. Mas de acordo com 1 João capítulo 3, do versículo 13 ao 15, para Deus, sabe o que é ser um assassino? Para Deus, ser assassino é não amar o seu irmão. É não amar o seu próximo. E eu tenho certeza que um dia, se não bastasse a gente ter nascido em pecado, em algum momento da vida, a gente não amou alguém. É ou não é? Então, nós estamos enquadrados. Sabe aquele Barrabás que estava sendo solto? Ele não era simplesmente um ser pessoal. Aquele Barrabás que estava sendo solto, Deus, o Eterno, resolveu colocar esse quadro para mostrar para a gente o que é Páscoa. Páscoa é Deus pegando pecador, gente que foi encontrada em delito e pecado. Páscoa é para gente que não pode se apresentar diante de Deus por si mesmo, com as suas próprias vestes. Páscoa é algo que é celebrado por alguém que reconhece o seu pecado, por alguém que reconhece a sua culpa. Páscoa é substituição. Páscoa é pegar o que deve e aquele que não deve nada, colocar no lugar do que deve. Páscoa é o seguinte, é Deus dando para mim o que eu não merecia e dando para Jesus o que eu merecia. Então, Barrabás representa a humanidade. Páscoa é isso, Jesus sendo levado para a cruz, no lugar de todos aqueles que pecaram, que se levantaram contra ele e morreram espiritualmente. Isso é a Páscoa. Por isso, meus irmãos, que não há Páscoa sem reconhecimento de quem eu era, ou de quem eu sou e de onde eu vim. Eu vim do diabo, filho do pecado, morto espiritualmente. Todas as minhas culpas estavam sendo escritas no livro de Deus. Mas a Bíblia diz que quando Jesus foi para aquela cruz, o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Ele rasgou o escrito de dívida que era contra mim. O Beto falou de dívida. Eu quero dizer para você, nós tínhamos uma dívida espiritual. Nós éramos Barrabás. Barrabás seja solto, Cristo seja preso. Por quê? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Você olha para Barrabás indignado. Não se indigne com ele não. Fala, obrigado, Pai. Obrigado porque Barrabás foi solto. Obrigado porque Barrabás foi solto. A sua misericórdia soltou Barrabás, que não podia se oferecer por sacrifício nem por ele, nem por ninguém, e ofereceu o seu filho como um sacrifício vivo para nos dar uma poderosa salvação. Amém, amados? E eu quero terminar aqui falando com vocês de Páscoa, de ressurreição, que é o poder da nova vida. Dá uma olhada no que está escrito em Hebreus. Eu quero apenas ler. É tão extraordinário. Diga para o seu irmão, Páscoa é morte, mas é ressurreição, é vida. Diga assim, Páscoa é o fim da lei e o início da graça. Páscoa é a graça tornando o condenado, o culpado, salvo. Páscoa é Efésios 2:8, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Amém, amados, que coisa linda. Páscoa é o sangue do Cordeiro de Deus derramado, né? Não é isso? Ouçam. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Hebreus 9, 11. Dá para colocar aqui para a gente, amado? Vamos ler? Mas vindo Cristo,
o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, preste atenção agora, nem por sangue de bodes e bezerros, ou seja, na antiga aliança, Deus disse que o valor de uma vida era tão grande que precisava ser resgatada com sangue, e usava sangue de animal. Mas agora está falando que veio Cristo, não por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, porque se o sangue de touros e de bodes, e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santificam quanto à purificação da carne, versículo 14, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo, e por isso é mediador de um novo testamento. Diga aleluia. Versículo 24, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Versículo 26, doutra sorte, necessário lhe fora padecer muitas vezes antes da fundação do mundo, mas agora nos finais dos tempos se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Você pode dizer glória ao Senhor? Que coisa linda! Páscoa é o sangue derramado, sangue é vida. Jesus Cristo ressuscitou. E eu quero ler os últimos textos com você, texto extraordinário de 1 Coríntios, capítulo 15. A gente leu algumas coisas desse texto. Páscoa, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Eu era Barrabás, nós éramos Barrabás, segundo as Escrituras, porque segundo as Escrituras toda alma que pecar essa deve morrer. Olha agora o versículo 4, e que foi sepultado, a base da pregação do apóstolo Paulo, que Cristo foi sepultado, olha agora, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A nossa vida com Deus começa num sepulcro vazio. O sepulcro vazio é o nosso berço, é o lugar onde nós nascemos de novo para uma nova vida. Amém? Aí Paulo diz assim, tinha uma turma lá que falava e que estava dizendo que Cristo não ressuscitou. É muito importante nós lermos essa porção da palavra, amados. Fechei aqui, perdão. Atende ele alguém aí para mim, por favor. Algum irmão, por favor. Versículo 12. Se prega, presta atenção nessa leitura. Cadê meu horário? Terminou? Se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, olha o que Paulo está perguntando. Presta atenção nisso. É a base da nossa fé. Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Eu queria lhe perguntar algo aqui nessa noite. A tua fé é vã? Por que a tua fé não é vã? Porque você crê que Cristo ressuscitou e venceu a morte. Amém? E assim, somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam.
Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis em vossos pecados. Olha o versículo 18. E os que dormiram, não é os que morreram, mas os que... Você tem um parente que morreu, que dormiu em Cristo, que morreu não, que dormiu em Cristo, que entregou a vida a Jesus, confessou a vida, confessou o Senhor como seu Salvador, morte e ressurreição. Você tem, eu tenho. Sabe o que meu parente está fazendo? Ele está dormindo, ele está descansando, aguardando a ressurreição dos mortos, porque Páscoa fala de resolver o problema do homem, a morte. Me acompanhe na leitura. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Versículo 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha o versículo 20. Oh, pena que não está aqui. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Diga aleluia, por favor. E eu quero terminar aqui te explicando isso. Cristo é o primeiro, mas Lázaro não ressuscitou? Não, é um outro tipo de ressurreição. Lázaro ressuscitou e foi dormir de novo. Cristo ressuscitou como nós um dia receberemos um corpo incorruptível. Presta atenção, Páscoa. A Páscoa era celebrada a partir do dia 14. Do dia 15 até o dia 21, tinha a celebração dos pães asmos. E tinha a festa das primícias, 3 dias após a Páscoa, que era o domingo. Na verdade, Jesus ressuscitou num domingo de primícias. Presta atenção, o que era a festa das primícias? Israel plantava toda a sua colheita, chegava naquela celebração da Páscoa, no domingo de primícias, acontecia um fenômeno, um milagre na lavoura de todo o povo. Existia uma quantidade dos frutos da plantação que estava pronta para ser cortada. Ela era cortada e, em vez de ser usada, comida ou vendida, ela era levada ao templo. Então é o seguinte, os sacerdotes pegavam aquela primícia, aquele fruto, e balançava. Isso era a festa das primícias. Por quê? A festa das primícias indicava que iria haver uma grande ressurreição, uma grande colheita, que seria o Pentecostes, lá na frente. Então, qual é o sentido espiritual? Quando Jesus ressuscitou, naquele domingo, ele se tornou as primícias do que dorme, ou seja, a garantia que haverá uma grande ressurreição. A garantia que todos aqueles que confessaram a Jesus como Senhor e em seu coração crerem, ressuscitarão dos mortos como Jesus ressuscitou. Amém? Esse era o evangelho que Paulo pregava, esse é o evangelho que Cristo nos ensina e é o que nós devemos pregar. Versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, que homem? Adão. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um o quê? Deus se fez o quê? Homem. Esse é o mistério da misericórdia e da graça de Deus. Versículo 22. Isso é Páscoa. Porque assim como todos morrem em Adão, meu Pai amado, nossa, porque assim como todos morrem em Adão, você que gosta de anotar a Bíblia aí, ó, coloca Romanos 5,12 do lado aí. Porque assim como todos morrem em Adão, Romanos 5,12 reforça, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, aleluia. Mas cada um por sua vez, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e depois virá
o fim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai terminar esse assunto dizendo para a gente, ele faz uma pergunta sobre a ressurreição de Cristo. O cântico que o Fábio cantou hoje de manhã aqui, versículo 54 de 1 Coríntios 15. Gente, olha isso aqui. Ele está dizendo, e quando esse corpo que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade. Sabe esse corpo velho aqui, ó? Porque Cristo ressuscitou. Alguns serão transformados porque estarão vivos quando da volta do Senhor. Outros estarão descansando, ressuscitarão primeiro. Mas uma coisa não muda, nós vamos receber um corpo incorruptível. Esse corpo velho vai para o pó, meu irmão. Esse corpo aqui que recebe enfermidade, limitado, que sente dor, que sofre, que envelhece, nós vamos receber um novo corpo. Que corpo? Igual o corpo de Jesus quando ele ressuscitou dos mortos. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança do crente. E isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na sua vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou seja, o que prende o homem e faz o homem, levou o homem à morte. O que prende o homem na morte? Onde está o inferno, a tua vitória? Está perguntando porque Satanás trouxe a morte, a vitória do inferno. Ora, o arguilhão da morte é o pecado. O que prende o homem à morte é o pecado. E a força do pecado é a lei, porque a lei mostrava que o homem era um pecador. Mas agora Paulo vai terminar sobre a ressurreição da obra de Jesus Cristo na cruz e diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, diante de todas essas realidades espirituais, que Páscoa é passar da morte para a vida, e aqueles que o Pai deu a Jesus, de maneira nenhuma será lançado fora. Nós já estamos garantidos na vida eterna, nós já saímos do Egito, nós não estamos mais na mão do diabo, nós não estamos mais debaixo do tacão do inferno, nós já passamos pelo Mar Vermelho, nós já fomos justificados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi o preço do pagamento da nossa culpa e do nosso pecado. Portanto, meus amados irmãos, diante de tudo isso, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Páscoa. A cruz era nossa, Ele assumiu por nós, incluiu-nos na sua morte, e nós ressuscitamos juntamente com Ele, amém, amados? Aquele que está em Cristo é uma nova, as coisas velhas, eis que tudo, e o que aconteceu? Isso não provém de vós, mas provém de Deus. De Deus o quê? Que nos amou de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu lhe perguntar, precisa de mais informação para reconhecer o amor do Pai? Por isso que Paulo diz em Romanos 12:1, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, por causa de todo esse amor, de toda essa história, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se conforme com esse mundo. Páscoa não é o que o mundo fala. Não se conforme com esse mundo. Transforme a sua mente para que possamos experimentar a cada dia a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Vamos adorar de novo, Carol. Aleluia. Vamos aplaudir bem forte.
Diga para o seu irmão, todos nós precisamos de heróis. A maioria dos heróis está morta. O nosso herói está vivo, ressurreto, dentre os mortos, à direita de Deus Pai. Venceu a morte, venceu o pecado, venceu o mundo, venceu Satanás, venceu a enfermidade, venceu a carne. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O nosso herói está vivo. Glória a Deus.